Mateus capítulo 17, os 9 primeiros versículos. Eu quero falar, nós estamos numa pequena série, Eu mais um em Cristo. O pastor Gilberto deu abertura a esta série semana passada, e eu quero continuar hoje e ainda por domingo que vem, né? E eu quero falar hoje sobre este tema. Nossas palavras revelam o nosso coração. Nossas palavras, repitam comigo, nossas palavras refletem o nosso coração. Esse texto é um texto muito conhecido, mas, amados, como eu fui edificado, como eu fui abençoado com a revelação desse texto. Meu Deus, e foi nessa viagem. Cada vez que eu saio, o Senhor me pega de jeito e Ele fala comigo. E essa palavra, meus irmãos, eu tenho certeza que vai também edificar muito o teu coração nessa tarde, nesta noite. Acompanhe comigo essa leitura. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Meu Deus! Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me agrado, ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Agora versículo 14 em diante. Capítulo 17, versículo 14 em diante. Assim diz: Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito, muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me um menino. Jesus repreendeu o demônio, este saiu do menino e desde aquele momento ele ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: Por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: Vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível, mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Até aqui. Ok, prestem muita atenção. Eu quero falar sobre palavras que refletem o nosso coração. E está dentro desse contexto. Eu mais um em Cristo. Pastor Gilberto já ensinou para vocês o significado destes símbolos? Já passou? Ensinou, pastor? É? Olha que coisa linda. É um coração, um X, uma cruz e uma interrogação. O Senhor nos ama. Essa é a forma mais simples, mais fácil de você ganhar uma pessoa para Jesus. Muitas vezes as pessoas dizem assim: Pastor, eu não sei, eu tenho vergonha, eu não sei. Sabe, querido, porque o Espírito Santo te capacita. Não é? Muitas vezes falta um ensinamento, falta só você lembrar qual é o caminho. Está aqui, ó. Você pode chegar para qualquer pessoa e falar: O Senhor te ama tanto, Jesus ama você. Só que aí, ó, então, querido, mas os nossos pecados nos afastam de Deus. É por causa dos nossos pecados que o mundo está onde está hoje. E os nossos pecados, a Bíblia diz que nos afasta de Deus. É mesmo, sim. Mas olha, quer saber de uma segunda notícia extraordinária? A primeira notícia extraordinária é que Deus te ama. A segunda é que Jesus, Ele veio para anular
o seu pecado. Os nossos pecados nos afastam de Deus. Mas Jesus, ele morreu na cruz e ele tomou sobre si os nossos pecados. Ele te ama demais. Muito. Agora, você precisa tomar uma decisão. Uma interrogação. Você tem que tomar uma decisão. A Bíblia declara que se você confessar Jesus como Senhor e no seu coração você crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Você não quer entregar tua vida a Jesus? Você não quer orar conosco agora? É difícil isso, igreja? Não é difícil. É fácil. A questão é que nós, igreja, muitas vezes nos acovardamos. E as nossas palavras revelam o nosso coração. Já pensou, queridos? Se nossas vigílias são abençoadas, se Deus nos visita, se o Espírito Santo se move com poder e glória, imagine uma vigília de oração no monte e com Jesus. Senhor, é claro que eu vou. Eu fico imaginando os outros que ficaram. Eu fico imaginando e ser chamado para uma vigília com Jesus, aleluia, eu estou dentro, que coisa boa, monte, lugar de busca, lugar de intimidade, lugar de buscar a glória de Deus, que coisa boa, que coisa extraordinária. Mas vamos lá, mas eu quero me deter não só a essa experiência, mas a todo esse contexto que nós lemos. Palavras que revelam o que está no coração. Jesus disse isso lá em Mateus capítulo 12, versículo 34 e 35. A boca fala do que o coração... Não é um ditado popular, são palavras de Jesus. A boca fala do que o coração está cheio. E esse texto nos mostra as palavras de 4 personagens muito importantes. 4 personagens que falaram coisas muito relevantes aqui. Nós vamos refletir sobre essas 4 pessoas. O primeiro que eu quero falar é sobre Pedro. E Pedro aqui, para mim, representa a igreja. Eu quero falar sobre Deus, a palavra de Deus, o que Ele disse aqui nesse evento. Eu quero falar sobre Jesus, as palavras de Jesus nesse evento aqui também. Mas eu quero também me dirigir às palavras do pai daquele menino endemoniado. E esse pai, o pai daquele menino, representa aqui, para nós hoje, a multidão. As pessoas no mundo lá fora. Preparados, queridos? Estamos juntos, doutor? Amém? Marcão, na pegada? Então aperta o cinto aí, querido, que nós vamos agora mergulhar numa revelação da palavra de Deus que vai mexer com você nessa noite. Crê nisto? Amém? Então vamos lá. Primeira palavra, as palavras de Pedro. Anote aí. Pedro. Qual foi a palavra de Pedro? Senhor, vamos ficar aqui. Vamos ficar aqui. É bom estarmos aqui. É bom estarmos aqui. As palavras de Pedro revelam o que estava no coração dele. Revelam também a atitude, sabe qual? A atitude de comodismo da igreja diante de um mundo que precisa conhecer Jesus. Ele falou, vamos fazer 3 tendas. Uma para o Senhor, uma para Moisés, vamos fazer para Elias também. 3 tendas, porque é muito bom estarmos aqui. É tão bom estarmos aqui. A palavra dele revela isso. Comodidade, comodismo. Queridos, aqui tem muito poder. Aqui tem muita glória. Aqui tem fogo santo. Aqui, meu Deus, que coisa maravilhosa. Vamos ficar aqui. Pedro, o que Pedro revela é um coração muitas vezes igual ao coração da igreja, um coração acomodado. O coração de muitas pessoas que estão dentro da igreja, amados. Muitas vezes estamos aqui dentro da igreja com um coração, como o coração que Pedro revelou aqui, um coração acomodado, vamos ficar aqui, não vamos sair não. Para que sair?
Nós temos um louvor bacana, nós temos pastores que pregam, nós temos introdutores, nós temos uma equipe de intercessão. Inclusive, após este culto, Raquel e a equipe dela estarão aqui à minha esquerda. E quem precisar de oração, eles estarão aqui orando por vocês. Será assim no final de todos os cultos, tá bom? Tanto no culto das 5 quanto no culto das 19, elas estarão aqui para orar por você, ungir você. Tá ok? Então, para que sair? Nós temos o que precisamos aqui. Está tudo aqui, amados. Vamos fazer 3 tendas. Para que crescer, pastor? Para que expandir? Para que multiplicar células? O senhor conhece muito bem, pastor. O ser humano é difícil. Trabalhar com gente é complicado. Para que mais pessoas? Está ótimo assim. Com o número de membresia, nós já podemos pagar nossas contas, os investimentos. A gente até sustenta missionários, a gente consegue investir nos departamentos da igreja. Você não viu, pastor? As crianças. Você viu que coisa linda, pastor? Está ótimo, vamos fazer 3 tendas. Para que sair? Eu quero dizer algo a você, aprenda isso. Ninguém planta no monte, só se planta no vale. Eu estava agora no deserto do Atacama, eu atravessei o deserto do Atacama, o deserto mais seco do mundo. Ele está no Guinness Book como o deserto mais seco do mundo. Nem calango cresce, vive ali, é uma coisa impressionante. Às vezes eu assisto aqueles programas National Geographic e tudo mais, e você vê no deserto, às vezes tem uma cobra, tem um calango, mas nesse deserto nem calango. Nem calango, não tem nada, é seco, queridos. É interessante, e saindo de Iquique para Arica, lá no Chile, atravessando o deserto, nós subíamos montes e descíamos. Subíamos a quase 3.000 metros de altitude e descíamos. E era interessante ver, quando chegávamos no altiplano, é onde você fica tudo reto, você não enxerga, onde você começa a ver miragem, sabe, né? Lá no finzinho treme assim, seco. Mas aí você começa a descer, e vai até os vales. E sabe o que nós encontramos no vale? Encontramos vida. Lá no vale, você pode cavar e encontrará água. Lá no vale, haviam plantações no meio do deserto. Quando a cordilheira ali, há uma, como é que chama? Próximo ali, que pega também a região do Peru, os Andes. Quando os Andes chega na época do verão e começa o desgelo, então aquela água escorre e atravessa o vale e gera mais vida ainda no vale. Queridos, estar no monte é bom. Estar no monte com Jesus é melhor ainda. Estar no monte com Jesus, com Deus, com o Espírito Santo, estar numa vigília é algo extraordinário, mas o Senhor nos chama para estarmos no vale. A igreja, ela tem que estar no vale. Uma das coisas mais gostosas que temos no Face a Face é a nossa torre de oração. Uma torre que funciona 24 horas. É gostoso porque a nossa equipe já entendeu, e quando o pessoal está no momento ali de intervalo e a equipe está no momento de descanso, eles vão para a torre, porque estar na torre é como estar no monte de Deus. É um momento de busca, um momento de sentir a presença do Senhor. É algo lindo, é algo extraordinário. Mas são apenas 3 dias. No domingo à tarde, a torre ela se encerra. E o Espírito Santo diz: agora, filhos, é hora de ir para o vale. Mas Pedro revela o coração da igreja. A igreja não quer descer no vale. A igreja quer permanecer no monte. Isso tem que mexer com você. Isso tem que tocar teu coração. Isso de alguma forma tem que falar contigo, querido. Porque é no vale que nós precisamos plantar. Jesus mesmo
Ele disse isso ao Pai: Pai, eu não peço que tire eles do mundo, eu peço que os livre do mal, porque é no vale que eles vão plantar, é no vale que eles vão semear, é no vale que as batalhas são travadas. Então, nessa linguagem, querido, por favor, receba esse desafio. Vamos descer para o vale. Não vamos ficar construindo tendas para nós e ficarmos apenas dentro da igreja, dentro das quatro paredes. Não seja apenas um frequentador. Você precisa ser um embaixador de Cristo, porque você foi chamado por Ele para ser um embaixador. O nosso ministério começa quando saímos do monte. O nosso ministério começa quando saímos dessas quatro paredes, quando você for buscar o teu carro ali no estacionamento, quando você, saindo daqui, vai ainda, quem sabe, em algum lugar, comprar algo. É impressionante como tem gente que consegue sair da igreja e parece que ele nem estava com Jesus, parece que ele nem estava numa igreja, parece que ele estava num estádio de futebol, porque já sai brigando. Alguém buzina para ele na rua, ele que saiu do culto, ele já xinga. Impressionante. Espera aí, querido, quando a gente sai, sabe, da presença de Jesus, as pessoas precisam ver o nosso rosto brilhando. Você estava onde? Ah, estava lá. Fala aí, rapaz, você está diferente, você estava onde? Ah, se eu falar, você vai querer ir. Ó, já pegou? Já pegou? Hã? Ah, mas fala aí. Falou, se eu falar, você vai comigo? Ah, não, então não falo. Aí você, tá bom, eu vou. Rapaz, eu estava com Jesus lá na minha igreja. E você vai comigo, que agora você já fez o compromisso. É assim que tem que ser. Agora eu quero dizer para vocês também a segunda palavra. A segunda palavra foi a palavra de Deus. E a palavra de Deus aqui, neste episódio, revelam o seu amor e o seu cuidado. O que ele declara? Ali no versículo 5 ele diz assim: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, ou aonde a minha alegria está, a ele ouvi. Pastor, mas não tem nada de revelação aqui. Claro que tem. Essa palavra revela amor. Essa palavra revela cuidado. Primeiro você tem que entender o seguinte: quando Deus fala, Ele fala. Quando Ele declara, está declarado, querido. O mundo veio a existir pelo poder da palavra desse Deus poderoso. Quando Ele manda, quando Ele decreta, quando Ele dá um direcionamento, é desse jeito, queridão, não adianta discutir. Não é igual você, o adolescente, quando a mãe fala, vai lavar a louça. Ah, mãe, aí tem umas mães que caem nas conversas, é impressionante. A senhora também, hein? Pelo amor, a senhora tem que ser mais firme aí, né? Mandou, filha? Mandou, tem que fazer, ué. Não é verdade? Mandou lavar a louça, enquanto não lavar, tira celular, tira televisão, tira iPad, iPod, iPin, tira tudo. Quero ver ele não lavar a louça. Né? Mas com Deus não é assim não. Quando Deus manda, quando Deus fala, Ele fala. E é interessante que quando Ele chega aqui, Ele fala algo, mas isso aqui eu já sabia. Quem estava presente? Quem estava presente? Jesus. Quem mais que apareceu transfigurado? Moisés. Imagine a cabeça dos apóstolos. Imagina o que se passava no coração deles. Moisés, o representante da lei. Moisés era o cara. Até hoje, Moisés é uma pessoa muito importante para o povo judeu. Então Moisés aparece. Elias é o ícone dos profetas. Está lá Jesus, Moisés e Elias. Por isso Pedro falou, vamos fazer 3 tendas, Senhor. Vamos colocar os 3 aqui, vamos ficar juntos. E Deus, Ele vem e diz o seguinte, presta atenção. Quero deixar claro para vocês aí. Este é o meu filho amado, a minha alegria está nele. É Ele que vocês vão ouvir.
aquilo foi revelador. Aquilo foi transformador. Espera aí, mas e o Moisés? E os profetas? É Jesus que vocês têm que ouvir. É Ele que vocês têm que obedecer. São as orientações que Ele vai passar que vocês precisam colocar em prática. É o que Jesus manda. E Jesus, Ele vem trazer uma nova forma de viver. Ele tira a lei e coloca o amor e a graça. Não é que Ele quebra a lei, Ele cumpre a lei. Mas Ele está dizendo, não é pela lei que vocês serão salvos, é pela graça. É Jesus que temos que ouvir. É Ele que temos que obedecer. É Ele quem diz, ide pregar o Evangelho. É Ele quem diz, ame o seu inimigo, libere perdão. É Ele quem diz, para amar o próximo como a ti mesmo. É Ele quem diz, para sermos cheios do Espírito Santo. É Ele, é Jesus. E a palavra de Deus aqui, ela é reveladora. Ouçam Jesus. Fiquem com o que Ele está dizendo. Era para não ter dúvidas na cabeça dos apóstolos. Quem que você vai ouvir, querido? Quem que você quer ouvir? A tradição? É a tradição que você quer ouvir? É a tradição batista? É a convenção? Pois eu vou dizer algo a você. Onde eu estava agora, as maiores igrejas batistas nossas, lá tem 30, 40 membros. Uma igreja que está morrendo. Igrejas literalmente morrendo, mas igrejas arraigadas no sistema. Uma igreja política. Uma igreja preocupada com cargos. Uma igreja que se esqueceu de ouvir o cabeça da igreja, que é Jesus. E começaram a ouvir vozes estranhas. Aqui a palavra de Deus, ela é clara. Ele chega para Pedro, que queria ficar, e diz, é o meu filho que vocês vão ouvir agora. Este é o meu filho amado. Deus está dizendo assim, não há salvação em Moisés, na lei. Não há salvação em Elias, nos profetas. Só Jesus salva. Este é meu filho amado. Atos 4:12 diz, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Amém, queridos? É o nome de Jesus. Terceira palavra é a palavra do pai daquele adolescente. As palavras do pai e do adolescente revelam a sua fragilidade diante dos problemas. Olha lá. Senhor, tem misericórdia. Versículos 15 e 16. Tem misericórdia do meu filho. Ele tem muitos ataques, ele está sofrendo. Queridos, eu fico impressionado porque aquele pai estava sofrendo fazia muitos anos. Ele não podia fazer nada diante daquela situação. Eu queria que você, por favor, abrisse a sua Bíblia no texto de Marcos. Marcos capítulo 9. Vamos lá. Marcos capítulo 9, versículos 17 em diante. É um outro texto que fala sobre o mesmo assunto, está relatando o mesmo acontecido aqui. Olha só. Um homem no meio da multidão respondeu, mestre, eu te trouxe o meu filho que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, arranja os dentes, fica rígido.
Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino há quanto tempo ele está assim. Desde a infância, respondeu ele. Desde a infância. Aí tem gente que fala assim, ai, pode deixar as crianças, os anjinhos guardam as crianças, né? Tem muita gente aí que durante a série de mensagens sobre cobertura espiritual, falou, vamos tirar esses brinquedos, vamos tirar esses desenhos. Não, criança é inocente, criança não tem ataque de demônio, demônio não investe contra a vida das crianças. Aí, ó, pega a página da Bíblia, se você não acredita, e arranca fora e joga, se você não acredita. Está aqui. Você está lendo? Está escrito na tua Bíblia isso aí? Está ou não está? Desde quando aquele demônio atormentava aquela criança? Desde a infância. Mas a igreja está como Pedro, querendo armar 3 tendas dentro da igreja. Vamos ficar aqui só de domingo à noite, está bom. E o Senhor está dizendo, ouçam Jesus. E a multidão está declarando, nós estamos morrendo, nós estamos sofrendo, nossos filhos são atormentados. E a igreja faz o quê? Qual é a reação da igreja? Como que a igreja reage diante de um desafio como esse que estamos passando para vocês? Eu mais um em Cristo, de ganhar mais uma pessoa para Jesus. Como é que a igreja reage diante disso? O texto continua. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. É a multidão declarando, Senhor, o Senhor pode fazer alguma coisa? Você sabe do que Jesus é capaz. Os apóstolos sabiam do que Jesus é capaz. Mas a multidão não sabe. Eles até falam. Eles até clamam por Jesus, mas quando chegam a Jesus é desse jeito. Se podes. E eles então apelam para Jesus, assim como apelam para o espiritismo, assim como apelam para a idolatria, e assim o mundo se move. E a igreja construindo tenda para ficar no monte. Qual que é a nossa visão? Qual que é a razão das nossas células, se não de ganhar almas para Jesus? Hoje, nós não temos 100% da nossa igreja em célula. Tem muitos membros da nossa igreja que não estão em célula. Eu respeito, querido. Você nunca vai me ouvir chegar a você, dar dura em você, então vai, de forma alguma, você é muito querido, você é muito amado, você é muito importante. Eu respeito a sua decisão, mas eu preciso inspirar você, para que você, por favor, em nome de Jesus, venha para o vale conosco. Estar numa célula é descer no vale, é pastoreio, é cuidado um a um, mas é descer no vale. São pessoas que nunca entraram numa igreja, mas que vão estar conosco ali na casa. Vão ouvir, são pessoas que vão chegar para nós dizendo, será que Jesus pode fazer alguma coisa? É onde você chega e diz, esse Deus te ama tanto. Ele não apenas pode, mas Ele quer fazer. É desse jeito. Mas é assim que a multidão reage lá no vale. Mas o texto continua. Jesus, ele dá uma resposta. Qual foi a resposta de Jesus? Tudo é possível. Vamos lá, igreja, vamos participar? Senão eu volto para o número 1 de novo. Vamos lá. Tudo é possível. Ficaram com medo, eu volto mesmo. Tudo é possível aquele que crê. É lindo isso. Jesus pode curar câncer? Tudo é possível aquele que crê. Jesus pode dar um filho à mãe, a mulher que é estéril? Tudo é possível aquele que crê. Pastor,
Deus pode me dar uma esposa? Tudo é possível àquele que crê. Aleluia. Um marido? Tudo é possível àquele que crê. Deus pode te levantar para ser pai de multidões. Deus pode, através de você, derramar uma unção de multiplicação, onde muitas células vão se reproduzir a partir de você. Tudo é possível àquele que crê. Eu gosto dessa parte, olha só. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio. Creio. Mas olha a sinceridade desse homem. Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Como é gostoso abrir o coração para Jesus. Como é gostoso saber que diante de Jesus eu não preciso usar uma máscara, porque Ele conhece o meu coração. E Ele sabe. E Ele quer ouvir a minha sinceridade. Você pode declarar para Ele hoje, dizendo: Senhor, eu quero muito descer no vale. Senhor, eu quero ser usado. Senhor, eu quero ganhar pessoas para Jesus, a começar dos meus queridos, dos meus familiares, daqueles que trabalham comigo na minha empresa, daqueles com quem eu trabalho naquela empresa. Eu quero ganhar pessoas para Jesus. Meu companheiro de pesca, eu quero ganhar as pessoas para Jesus. Mas, por favor, aumenta a minha fé. Muitas vezes eu me acovardo, muitas vezes eu me calo. E Jesus gosta quando você é sincero com Ele. Esse homem disse: eu creio. Se o Senhor está dizendo, eu creio. Mas por favor, me ajuda a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe, nunca mais entre nele. E o espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: morreu, morreu. Mas Jesus tomou pela mão, o levantou e ele ficou em pé. Essa terceira palavra, a palavra do pai do menino, representa a voz de uma multidão, de uma humanidade que busca uma saída, que busca uma solução, uma resposta, uma libertação que só está em Jesus de Nazaré. Aquele homem disse a Jesus que havia pedido aos seus discípulos para libertar seu filho e que não puderam fazer nada. A pergunta é: por que os discípulos não puderam fazer? Por que os discípulos não puderam libertar, pastor? Por que, Fabrício? Por que, Raquel? Por quê? Quando eu olho para Paulo, eu vejo que lá em Atos, capítulo 19, versículos 11 e 12, diz que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados até as pessoas e as pessoas eram libertas e curadas. Ele não estava nem presente, só o lenço dele já fazia isso. Mas os apóstolos que estavam vivendo com Jesus, não. E a resposta eu dou para você. É que Paulo estava cheio do Espírito Santo e os apóstolos ainda não. E aqui tem outro ensinamento para mim e para você. Precisamos descer no vale. Precisamos ir de encontro a uma humanidade que busca a libertação em Jesus. Mas temos que descer lá cheios do Espírito Santo. Cheios. Estamos juntos, Akira? Na pegada, filho? É desse jeito. Amém, igreja? Há uma multidão lá nos vales, precisando de cura, libertação. O que você vai fazer? Qual vai ser a sua resposta? Qual vai ser sua reação diante disso? Temos que sentir as dores daqueles que estão sofrendo à nossa volta, amados. Nós precisamos chorar pelas almas, pela cidade, pelas vidas. Líder, crentes que não choram por pessoas, que não choram por almas perdidas. Elas não estão com um coração igual ao coração de Deus. Tem algum problema com essa pessoa. A última palavra são as palavras de Jesus. E as palavras de Jesus revelam sua autoridade e o seu desejo de salvar a todos. 2 pedacinhos só que eu quero destacar. A primeira está no versículo 7. Ele diz: levantem-se, não temais. Anda, levanta, nós não vamos ficar no monte. Vamos descer. Não tenham medo. Vamos.
Pedro, levante-se. Tiago, João, vamos. E depois no versículo 17, eu quero pegar só um pedacinho aqui, onde ele diz: até quando? Até quando? Primeiro, então, não tenham medo. Vamos descer, vamos para o vale. Há uma multidão que nos espera. Há uma multidão que precisa de Jesus. Há uma multidão que quer ser encontrada por Jesus. Não tenham medo. Pastor, eu não sei falar. Não tenha medo. Pastor, eu não sei como ser líder de célula. Não tenha medo. Pastor, eu queria ter uma célula na minha casa, mas eu fico meio assim. Não tenha medo. Eu queria fazer o discipulado, mas às vezes eu fico meio assim de me abrir com alguém. Não tenha medo. Eu tenho receio de conversar sobre Jesus lá no meu trabalho, pastor, porque lá as pessoas são muito duras, eles não querem, eles caçoam, eles tiram sarro. Não tenham medo. Essa foi a palavra de Jesus. Não tenham medo, levantem-se. Não vamos ficar no monte. O monte é um lugar de busca, é um lugar maravilhoso, mas é para o vale que nós temos que ir. Lá está o nosso ministério. Pastor Eibe fala que a igreja ela é como um avião. Uma asa do avião são as celebrações, domingo à noite, culto da vitória, né? A outra asa do avião são as células. O avião só decola com as duas asas. Igreja é assim. Esse tempo que temos aqui domingo à noite, querido, é muito bom. Mas você precisa da outra asa do avião. Você precisa estar numa célula. E não apenas estar, mas vivenciar esta célula. Participar, se doar. Seja um anfitrião, receba na tua casa. Receber uma célula em casa, querido, é como receber a arca do Senhor. É bênção. É bênção para a tua vida. Ah, mas minha casa é simples. Não existe isso, amado. Tem que estar limpinho, né? Não existe se a casa é de rico, tem que estar limpinho só, né? Vassoura, passa um pano, deixa a casa arrumadinha, que o povo de Deus é um povo limpinho, um povo cheiroso, amém? Não é isso aí? Aleluia. Então é desse jeito, amado. Vai lá. Pastor Gilberto e eu, nossas esposas, quando estávamos no treinamento missionário, a nossa casa era de terra, de chão batido. Não tinha piso, não tinha nada, terra. Karen demorou um pouquinho para andar, porque ela vivia mais no berço e no colo, porque se colocasse no chão, parecia um porquinho, né? Porque ela... Bebê, dente nascendo, babava e já ia comer terra, uma coisa impressionante. Aí aquilo melava tudo. Então a gente deixava ela mais no berço. Mas as pessoas, nossa casa era limpinha, era de chão batido, né, Kel? Hein, amor? Mas era limpinha a nossa casa. A gente varria. Ué, mas vai varrer chão de terra? É, mas a gente varria. Jogava uma aguinha assim, tal, para poder não subir a poeira e varria. É desse jeito. Amado, abra a sua casa, receba uma célula. Eu tenho ouvido os meus pastores de região dizendo: pastor, nós temos células para multiplicar, mas não temos casas. Procure o teu pastor de região. Procure ele e diga: minha casa está à disposição para abrir uma célula. Eu quero a arca de Deus lá na minha casa. Meu Deus, o povo ali reunido para adorar o Senhor. Isso é bênção para a tua casa, amados. Agora eu fico impressionado aqui também, como Jesus valoriza uma única pessoa. Ele valoriza ele fez uma viagem para o outro lado do lago da Galileia, onde estava um homem precisando de libertação. Ele poderia ficar por ali mesmo. Já tinha uma multidão se levantando, porque já sabiam do que Jesus estava fazendo. Era descer do monte e abraçar a multidão, fazer curas, milagres. Ele dá uma volta, ele atravessa um lago, porque lá ele sabia que tinha um homem precisando de libertação em relação ao seu filho. É assim que Jesus age. Ele investe em uma pessoa, que através de uma pessoa, hoje você está sendo abençoado. Já pensou nisso?
por causa do que ele fez com aquela uma pessoa, através das gerações, pessoas estão sendo edificadas. É para lá que Jesus nos chama. E eu quero encerrar dizendo a última palavra de Jesus aqui. A primeira, você se lembra? Levante, vamos. Não tenham medo. A segunda, eu confesso que eu não gosto de ouvir muito não. A segunda palavra de Jesus aqui é até quando? Até quando? Se lembram que eu disse no ponto número 4? Essas palavras revelam o quê? Essas palavras revelam autoridade. E essas palavras revelam um desejo. O desejo de Jesus é salvar a humanidade. Até quando? Até quando a igreja irá continuar acomodada? Até quando você vai continuar dormindo espiritualmente? Até quando você vai continuar indiferente? Até quando você vai continuar frio numa vida de oração? Até quando você vai continuar desobediente, rebelde? Até quando você vai continuar infiel? Até quando você vai continuar desleal? Até quando você vai continuar sem depender do Espírito Santo? Até quando você vai continuar indiferente para com o discipulado 1 a 1, para com as células? Até quando você vai continuar sem fé na palavra de Deus? Até quando você vai continuar no pecado? Até quando você vai continuar vivendo apenas para este mundo, acumulando riquezas deste mundo? Até quando a igreja irá continuar assim, sem crescer, se orgulhando de si? Enquanto houver uma pessoa nessa cidade sem Jesus, essa igreja, ela tem que responder afirmativamente a Jesus e dizer: Senhor, até agora, porque eu estou descendo para o vale. Essa é a pergunta que eu faço para você. Até quando, querido?